no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos fazer leitura a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 13. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. E eu quero convidar a igreja para que nós façamos a leitura da oração do Pai Nosso uníssonos, não é? Vamos todos juntos recitar o texto enquanto lemos, a partir do momento em que o Senhor Jesus nos diz: orareis assim. Amém? Então, o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tome assento, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos continuar nossa exposição na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, ou também a oração dominical, retomando, meus irmãos, que essa é a oração modelo. Quando os discípulos interrogaram e pediram a Jesus que os ensinasse a orar, o Senhor Jesus lhes diz: quando vocês orarem, orem assim. Portanto, ela é para nós um elemento doutrinário precioso, essencial, e que não é apenas, meus irmãos, um conteúdo da Sagrada Escritura para ser repetido. Não há problema nenhum, ninguém peca se recitar a oração do Senhor. Ninguém peca. Ah, mas isso é reza. Não. Se nós recitarmos a oração do Senhor, entendendo o que de fato ela significa, não. Mas ela está para além disso. Ela está para além de ser uma oração para ser repetida por nós. É uma oração modelo que traz elementos basilares acerca da nossa relação com Deus. Repetindo, não é? A estrutura dessa oração é uma introdução que já foi ministrada pelo Isaac no domingo passado, onde a paternidade desse Deus maravilhoso, ela então é evocada de forma introdutória à oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu. Depois a sequência são 6 petições. 3 das primeiras petições estão relacionadas a Deus. As outras 3 petições estão relacionadas às relações humanas, à nossa vivência, ao nosso cotidiano, à nossa existência. E essa oração ela encerra com uma expressão de louvor ao Deus Trino. E essa é a proposta, de nós fazermos a reflexão acerca de todo o conteúdo doutrinário, de toda a revelação que a Escritura tem a nos fornecer acerca do conteúdo da oração do Pai Nosso, denominada oração do Pai Nosso. Hoje à noite, meus irmãos, eu inicio a primeira petição: santificado seja o teu nome. E essa expressão ela carrega muito significado para nós. E peço a Deus que me dê graça para compartilhar com os irmãos toda a profundidade, toda a verdade, toda a vida que essa expressão e essa petição ela carrega. Porque quando Jesus diz santificado seja o teu nome, o que ele está querendo dizer? O que isso carrega de significado para nós? Qual de fato é o sentido por detrás dessa petição? Porque Jesus nos ensina a orar assim, pedindo: Deus, que o teu nome seja santificado. Antes de dizer o que essa expressão significa, eu quero lhes dizer o que ela não significa. Santificado seja o teu nome não significa que nós estejamos pedindo para que Deus faça o seu nome mais santo do que é. Não. Deus é santo.
O profeta Isaías, quando teve uma revelação da graça de Deus, lá no capítulo 6 do seu livro, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E haviam seres celestiais que voavam e entoavam um cântico, e o cântico era que o nosso Deus é santo, santo e santo, e toda a terra está cheia da sua glória. De sorte, meus irmãos, que Deus não pode ser mais santo do que é. A Escritura Sagrada nos apresenta dizendo o seguinte, que Deus é tão santo que não pode ver o mal, a presença, a santidade, a glória de Deus por si só é suficiente para consumir o mal na sua presença. É assim que o escritor aos Hebreus, ele se reporta acerca da santidade e da grandeza de Deus no capítulo 12 da carta aos Hebreus, dizendo: olha, é com muita reverência que nós nos aproximamos e nos chegamos diante desse Deus. Por quê? Porque Ele é um fogo consumidor. Deus é santo. E a santidade, meus irmãos, não é um atributo que qualifique a Deus. A santidade é uma expressão do ser de Deus. Deus é santo, absolutamente santo, e não há de forma alguma outra criatura que se assemelhe a Ele. Hoje à noite nós temos aqui o filho da Bia, o Miguel, não é? Miguel em hebraico é Micael. Micael é uma expressão hebraica que é um desafio. Quem é semelhante ao Altíssimo? Ou seja, essa é uma pergunta retórica. O que é isso? É uma afirmação em forma de pergunta. Ele está dizendo: não há ninguém que seja semelhante ao Altíssimo. Deus é único. E quando Jesus, ele na sua oração modelo nos ensina a iniciar o nosso momento de devoção, de oração, de comunhão com aquele que é o nosso Pai pela obra da cruz, a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Bem, se essa expressão não significa fazer o nome de Deus mais santo do que é, porque isso é impossível, o que de fato então significa essa expressão? Pelo menos três coisas. Pelo menos três coisas. A primeira delas é que essa expressão, santificado seja o teu nome, nós precisamos entender, antes de mais nada, o que significa essa expressão santificado. A palavra santo, ela significa separado. Separado para um propósito, ou seja, coloca-se à parte para um fim, para um objetivo específico. É isso que significa santidade. Por isso que algumas pessoas às vezes confundem santidade com perfeição. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ter sido separado por Deus, separado pela graça de Deus, alcançado pelo perdão do Senhor, alcançado pela graça do Evangelho e ter sido arrancado, como diz Pedro, desarraigado, ser puxado por Deus com raiz e tudo desse mundo mau. Mas não apenas para ser colocado à parte, não, é separado para um propósito. Deus nos salva, nos chama, nos redime para um propósito, para viver para a sua glória. Então a santificação, como ministrou Isaac aqui na quarta-feira passada, ela tem esses dois aspectos, não é? O aspecto negativo é o fato de separar, mas existe o aspecto positivo, é separar para um propósito. Nesse caso, Jesus está dizendo: santificado seja o teu nome, ou seja, que teu nome seja colocado à parte com um fim único, específico. E nós precisamos entender hoje à noite também o que significa essa expressão nome na Bíblia Sagrada. Porque Jesus está dizendo separado, consagrado, colocado à parte seja o teu nome. O que significa nome na Escritura Sagrada? Meus irmãos, nome na Escritura Sagrada é mais do que um termo designativo. Nome na Escritura Sagrada revela o ser e as ações de alguém. Na Escritura, quando essa expressão, inclusive nós cantamos hoje à noite aqui em dois cânticos, não é? Teu nome me deixa extasiado, eu exalto o teu nome. O nome de Deus não é apenas um termo designativo, não é apenas o tetragrama, que para os judeus é o nome sagrado, Yahvé, não é? Ou o abrasileirado, Jeová, que para alguns judeus é um nome santo de Deus, é um nome separado, é um nome sublime de Deus, de maneira que os judeus entendem que esse nome é tão santo que não pode ser pronunciado.
então eles substituem a expressão Yahvé por Hashem, o nome. Então os judeus, quando eles vão mencionar a Deus, falando do seu nome, Yahvé, Jeová, eles não mencionam porque entendem que esse nome é tão santo que não pode ser pronunciado. Então eles substituem por essa expressão que eles entendem ser uma expressão de louvor, Hashem, o nome. Assim se reportam a Deus. Meus irmãos, seu entendimento é equivocado. Seu entendimento é equivocado. Porque o nome de Deus significa o ser de Deus, as obras de Deus. E nós vamos encontrar ao longo da Escritura Sagrada muitos nomes compostos de Deus, aonde são atribuídas ações ao ser de Deus, como por exemplo, Jeová Jiré, que em hebraico é providência, o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que entra e age com a sua providência em nos cuidar. Jeová Raá, Senhor é o nosso pastor, como está lá no Salmo de número 23, Ele é aquele que nos guia, que nos conduz às águas tranquilas, ao pasto verdejante. Ele é aquele que está conduzindo a nossa vida. Enfim, Elohim, El Shaddai, o Deus forte. Então nós vamos encontrar esses nomes de Deus ao longo da Escritura Sagrada associados aos feitos de Deus. O nome da Bíblia Sagrada, ele está falando exatamente disso, do ser e das obras de alguém, aquilo que lhe revela, que lhe manifesta, não apenas aquilo que lhe identifica, como é hoje para o mundo ocidental. Os nomes hoje eles são escolhidos de forma muito interessante, não é? Às vezes engraçada e em outros momentos triste. Então, coloca-se o nome numa criança, hoje num filho, pelas razões mais variadas. E tudo que não se preocupa é com aquilo que significa esse nome, não é? Às vezes coloca-se o nome num filho por causa de um artista, por causa de um personagem, por causa de uma experiência vivida, seja lá o que for, menos por aquilo que esse nome de fato significa. E, sinceramente, não que isso tenha assim uma importância tão grande, porque na verdade o que o pensamento bíblico nos traz a respeito dessa questão é que o nome, ele é nada mais nada menos do que a manifestação daquilo que nós somos e daquilo que fazemos. Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, é que teu nome seja colocado à parte, que o teu nome seja consagrado, que as tuas ações, que o teu ser, eles sejam reverenciados. Em primeiro lugar, o que essa petição nos desafia a fazer é dar a Deus a adoração única e exclusiva. O nome de Deus, que fala do ser, das obras, dos feitos de Deus, eles devem estar colocados em um lugar à parte, único. Deus, nosso Deus, Ele é único. Por quê? Que Deus dizer, me adorem, não é arrogância. E eu dizer isso é uma blasfêmia e é um pecado. Por que você exigir adoração é um pecado? Por que você exigir ser glorificado é um pecado? E Deus exigir ser glorificado não é um pecado? Nunca parou para pensar nisso? Ora, por quê? Porque Deus é um ser único. Ele é o Criador de todas as coisas. Nele tudo existe. A Escritura Sagrada usa a expressão acerca de Jesus, o nosso Deus, como sendo o Alfa e o Ômega. Nele tudo inicia e nele tudo se consuma. Ele é o primeiro e Ele é o último. Meus irmãos, eu quero ler com vocês livro do Êxodo, capítulo de número 20. Quando Deus, revelando a sua vontade, a sua lei ao seu povo, Ele fala a eles acerca da adoração exclusiva. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Obrigado, querido. Versículo de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Deus está dizendo: eu sou o teu redentor, o teu libertador. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Qual é a relação aqui? É exatamente a mesma que Jesus estabelece na oração dominical. É a singularidade do ser de Deus. Deus diz ao seu povo: me adorem porque eu sou o libertador de vocês. Não vão esculpir imagens para adorar e cultuar, porque eu, o único e verdadeiro Deus, sou o Deus vingador do pecado e do mal, de maneira que a minha glória não será dividida com absolutamente ninguém. Não tomem o meu santo nome em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Ora, o que significa isso, senão, em declarando-se ser de Deus, em declarando-se ser o povo de Deus, não viver conforme a vontade desse Deus. Isso de fato é o que Deus está proibindo veementemente aqui. Não tomem, não carreguem o meu santo nome em vão. E é o que Jesus nos ensina na oração dominical. Quando ele diz: santificado seja o teu nome, esse é um convite à adoração única e exclusiva ao nosso Deus. Quantas das nossas orações iniciam, meus irmãos, como na verdade assim um balcão de petições? A maioria de nós chega diante de Deus com um único intuito: pedir, pedir e pedir. A maioria de nós se aproxima de Deus como muitos fazem quando procuram o gênio da lâmpada. Conhece o gênio da lâmpada? Aquele personagemzinho, não é? Esfrega a lâmpada, sai o gênio, ele faz 3 pedidinhos. O problema é que o gênio da lâmpada é mais ético do que o Deus que muitas igrejas estão pregando por aí. Porque o gênio da lâmpada, ele tem uma ética, não é? 3 pedidos, depois passa a vez é do outro. Esse Deus que é anunciado em muitas igrejas por aí não tem limite. Ele aceita qualquer coisa. Você dá qualquer oferenda, qualquer oferta, faz qualquer propósito e ele se curva. Qualquer coisa que você banque, determine para ele, ele aceita. Se não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Jesus está nos ensinando e dizendo que ele é um Deus santo, único e digno de todo louvor e de toda reverência e de toda adoração. Quando nós nos aproximamos do Senhor Deus, nós devemos nos lembrar que ele é aquele que nos redimiu, ele é aquele que nos criou, ele é aquele que tem nos salvo e está nos conduzindo. Portanto, reverência diante desse Deus, porque ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda expressão de adoração. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina, que orar não é apenas o alívio de um coração que está em necessidade, chega diante de uma divindade para lhe pedir, lhe pedir e lhe pedir. Não, oração é um ato sublime, único e singular de um encontro do finito com o infinito, um encontro do eterno com o efêmero, o passageiro, o transitório. É um encontro da glória com a infâmia que somos nós. É um encontro maravilhoso e gracioso com o Deus Criador e a sua criação. Bendito seja o seu nome. Nós precisamos urgentemente, como igreja, desenvolver e proclamar a realidade da grandeza, da santidade, da glória
do nome de Deus, do ser de Deus. Nós não estamos essa noite aqui, meus irmãos, como alguém que está numa aula de biologia, onde assim está estudando um sapinho. Aí está o sapinho lá sendo estudado, aí alguém vai lá e puxa a perninha e diz, olha, puxa a perninha dele aqui, ele reage desse jeito, a articulação dele funciona assim, a composição física dele é assim, o organismo dele, ele se desenvolve depois que ele é um girininho, essa coisa toda. Não, nós não estamos trabalhando com Deus dessa forma, como alguém que está aqui dissecando o divino, e pegando Deus e dizendo, olha, Deus é assim, Deus age assim, Deus faz assim. Não! É com reverência, com temor e tremor que nós chegamos diante do Deus Criador dos céus e da terra. É com temor e tremor que nós abrimos sua palavra para receber a sua revelação. Porque Ele, sendo Deus, Ele sendo o Criador de tudo e de todos, decidiu vir a nós e nos salvar para a glória do seu nome. Ele decidiu se revelar. Ele decidiu se mostrar, Ele decidiu desvendar o seu rosto, porque se Deus não decide se revelar a nós, nós estávamos tateando até agora, nós estávamos tropeçando na idolatria do nosso coração, mas esse Deus único, santo, santo e santo, decidiu se revelar a nós. Portanto, reverência, reverência. E é isso que a oração do Pai Nosso inicialmente nos ensina. A nós nos relacionarmos em graça, em amor, porque esse Deus que é santo é Pai. É assim que a oração inicia. Pai nosso que estás nos céus. Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é redentor. Se a nação de Israel carrega sobre si o peso da glória de ter sido liberto por Deus no Egito, a igreja é liberta por Deus do pecado, uma vez para sempre. Louvado seja o seu nome. Aleluia. E essa é a consciência que o Pai Nosso nos desafia. A oração do Senhor, a sermos reverentes. Eu chego a me arrepiar, meus irmãos, de assombrado que fico, vendo como muitos líderes religiosos se reportam a Deus, determinando, me revoltando contra Deus. E aí, Deus, não é ou não é? Sabe? Estabelecendo esse diálogo com Deus assim, como se estivesse num boteco, como se estivesse num alambique, como se estivesse assim, numa pista de carnaval em época de festividade dessa natureza. Não, não. Quando nós nos aproximamos desse Deus que é Criador, mas Ele também é cheio de graça, nós nos aproximamos com toda a reverência. Nós somos ensinados por Jesus a ter a consciência da grandeza e da glória desse Deus. Isso aqui é um comprometimento com a glória de Deus. Antes de mais nada, Jesus está nos ensinando que o momento da oração é o momento onde a gente sai do centro. É o momento onde a nossa existência, as nossas mesquinhez, as coisinhas pequenas da nossa existência, elas têm que sair do centro. Esse momento de encontro com Deus, ele é singular, e Deus é quem tem que estar no centro disso. Santificado seja o teu nome. Quando nós oramos, nós não estamos falando com nada mais, nada menos do que aquele que criou os céus e a terra, e aquele que em graça e em amor decidiu nos salvar e nos libertar. Reverência. Então, em primeiro lugar, essa petição, ela nos ensina esse comprometimento com a glória desse Deus que é único e verdadeiro. A não dividir a nossa adoração com absolutamente mais ninguém, porque apenas o teu nome, o teu ser, as tuas obras, os teus feitos é que são dignos de louvor e honra. Por isso eles estão separados com o propósito único de serem adorados por aqueles que são teu povo. Em segundo lugar, a oração do Pai Nosso e a primeira petição, santificado seja o teu nome, ela também nos revela um profundo anelo pela propagação do nome de Deus no mundo. Esse é o significado que essa expressão carrega. É um anelo profundo de que
o ser e as obras de Deus, elas sejam propagadas, difundidas, divulgadas, anunciadas, pregadas. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos ler alguns textos. E observe que a oração do Senhor, ela está profundamente vinculada a essas verdades que nós vamos encontrar aqui no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, meus irmãos, capítulo de número 48, versículo de número 10. Nós vamos ler algumas porções de alguns salmos agora. Salmo de número 48, versículo de número 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estenda até os confins da terra. Orar dizendo santificado seja o teu nome, carrega consigo esse anelo de que os feitos e o ser de Deus, eles sejam espalhados no mundo, espalhados na terra. Salmo de número 67, os versículos de número 1 até o versículo de número 3. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Quando nós somos ensinados por Jesus a pedir: santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo, Deus, que a grandeza dessa glória que é apenas tua, ninguém mais tem essa glória, ela é apenas tua, tu és o único Deus, que essa glória, que a verdade do teu ser e dos teus feitos se espalhem pelo mundo para a glória do teu nome. Esse aqui também é um anseio missionário, é um anseio missional, é um anseio que o povo de Deus deve carregar no seu ato de comunhão com Deus. Deus, que a tua verdade se espalhe no mundo, que a tua verdade se espalhe na terra. Talvez nós, como indivíduos, não vamos promover o nome de Deus para além do nosso continente, mas o nome de Deus, ele pode ser promovido sim ao nosso redor e ao nosso derredor. Esse anseio de que aqueles que nos cercam conheçam a grandeza do ser e das obras desse Deus. Vamos ler mais um salmo, salmo de número 99, os versículos de número 1 a 3. Também, salmo de número 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Olha a grandeza, olha a glória, olha o esplendor desse Deus. Abale-se a terra. Versículo 2: o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. E porque esse Deus que está acima dos seres angelicais está de modo glorioso sobre o seu povo, versículo de número 3: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo. Celebrem eles o teu nome, celebrem eles o teu ser, os teus feitos, as tuas obras. Celebrem eles a realização e a manifestação da tua graça. Celebrem eles, versículo de número 3, o teu nome grande e tremendo. Por quê? Porque teu nome é santo. Esse é o sentido que carrega a primeira petição da oração do Pai Nosso. É esse anelo de que o nome de Deus seja propagado. Nós somos o povo de Deus, somos redimidos pelo Senhor, e o nosso anelo é que, da mesma maneira como Ele nos alcançou, alcance aqueles que nos cercam. Com isso, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses rápido aqui. Não dá
para desenvolver uma vida cristã, como alguém que frequenta uma comunidade cristã, apenas para ficar se nutrindo. Como gente que vai à igreja apenas assim como quem vai no shopping, né, para consumir. Não, nós nos reunimos para louvar o nosso Deus, porque Ele determinou que o seu povo se reúna em celebração ao seu nome, mas o nosso anelo de propagar e divulgar esse nome não pode ser de modo nenhum arrefecido. Nós não podemos nos acostumar a viver uma vida de louvor a Deus dominical sem a propagação desse nome. Na sua oração, quando você chega diante de Deus, há esse anelo: Deus, revela o teu nome. Nós toda quarta estamos orando aqui, e eu vejo quarta-feira após quarta-feira pedidos que são os mesmos. Deus, revela o teu nome no meio da minha casa, no meio da minha família, lá no meio do meu trabalho. Revela o teu nome, santifica o teu nome, faz conhecida a tua graça, faz conhecida a tua glória, faz manifesta a tua verdade. Meu Deus, que esse mundo se encha da tua verdade. Quando nós estamos em oração, esse tem que ser um anelo profundo da nossa alma e do nosso coração. Eu quero ler com os irmãos algo que o amado Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, um pregador inglês, quando eu chegar no céu, depois de abraçar Jesus e alguns outros, eu vou dar um abraço no irmão Lloyd Jones, que a vida dele deu se usado muito para edificar a minha. Ele diz o seguinte sobre a oração do Pai Nosso: esse é o significado dessa primeira petição. Ela aponta para um ardente desejo de que o mundo inteiro se prostre diante de Deus em adoração. Adore a sua majestade santa e a sua pessoa única, em reverência, em louvor, em honra, prestadas em ações de graça. Que esse seja o anelo do coração de todo aquele que é alcançado pela graça. Nosso Senhor, por assim dizer, nos instruiu, nos ensinou que quando nós nos aproximarmos de Deus, embora estejamos debaixo de condições e circunstâncias desesperadoras, embora tenhamos alguma grave preocupação em nossa mente e coração, ainda assim, conforme Ele disse, deveríamos parar por alguns instantes para relembrarmos quem Deus é, a fim de que o nosso mais profundo desejo seja que Ele seja admirável diante de todos. Esse Deus que se tornou nosso Pai Celeste, através de Jesus Cristo, venha a ser honrado, venha a ser adorado, venha a ser magnificado entre os homens. Santificado seja o teu nome. É isso que a oração do Pai Nosso carrega como desafio para o nosso coração e para a nossa alma. Em terceiro lugar, encerrando, meus irmãos, essa petição: santificado seja o teu nome, ela traz consigo um clamor profundo para que Deus nos transforme para a sua glória. E preste atenção nisso. Santificado seja o teu nome carrega consigo um clamor profundo por transformação, carrega consigo um desejo profundo de ser transformado para a glória de Deus. Deus santifica o seu nome quando Ele santifica o seu povo. Deus santifica o seu nome quando Ele santifica o seu povo. E aqui eu vou encerrar. Mas antes nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. E nós vamos ler alguns versículos. Ezequiel, capítulo de número 36. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Versículo de número 18. Quem achou o texto bíblico diz amém? Meu Jesus amado, vou fazer que não ouvi. Vamos tentar de novo. Quem achou Ezequiel 36 diz amém? Ufa, está todo mundo aí. Vamos lá, versículo de número 18. Diz assim: derramei, pois, o meu furor, a minha ira, sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra,
e por causa dos seus ídolos, com que contaminaram. Versículo de número 19: espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, para a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E agora Deus diz como é que Deus vai vindicar a sua santidade perante as nações. Como é que Ele vai manifestar a santidade e a glória do seu nome diante das nações? Versículo de número 24: tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio, a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos maus feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique isso bem entendido, não é por amor de vós, aleluia, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Isso por causa do nome do Senhor nosso Deus. Deus santifica o seu nome quando Ele santifica o seu povo. Quando nós chegamos diante de Deus dizendo: santificado seja o teu nome, nós também estamos dizendo: Deus, muda a minha vida, para que eu viva conforme a glória e a grandeza do teu nome. Isso é orar. Gente que diz que ora, mas não se sente incomodado a uma vida transformada para a glória de Deus, não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada da Bíblia Sagrada, não entendeu nada da Escritura. Quando nós oramos,
e dizemos: Deus, Tu és santo, eu estou reconhecendo a grandeza desse Deus único, mas também eu estou declarando a minha finitude, a minha pequenez, a minha limitação. Eu também estou dizendo: Deus, se Tu és santo, eu não sou. Se Tu é grande, eu sou pequeno. Deus santifica o Seu nome no mundo, santificando o Seu povo. Essa noite, quem nós somos para a glória de Deus? Que tipo de pai, que tipo de mãe você é para a glória de Deus? Que tipo de cristão que professa o nome de Deus você é? Ou a tua vida é uma dessas que está tomando o nome de Deus em vão? Tem o nome de Deus sobre si, mas esse nome é um nome que se esvazia de significado por causa dos teus maus caminhos, por causa da iniquidade que te cerca, por causa do pecado onde você está enterrado. Deus santifica o Seu nome no mundo, quando Ele santifica o Seu povo para a glória do Seu nome. E Deus deixa isso muito claro, dizendo: olha, não se sintam assim, o povo mais especial. Deus diz: não é por amor de vós, não é porque você é a coisa mais mimosinha de Deus, não é porque você é a coisa mais queridinha que Deus tem nesse mundo, não. A coisa mais preciosa que esse universo conhece é a glória desse Deus Criador. É Ele que está no centro de todas as coisas, e é por amor do Seu nome que Ele nos alcança e nos santifica e nos muda a vida. Sabe esse desafio da graça de Deus, do Evangelho, te cercando, te confrontando, batendo forte dentro da tua alma? Sabe essa pregação do Evangelho que está te desafiando a mudar, que está confrontando os teus maus caminhos? É a ação do próprio Deus santificando o Seu povo, porque quando Ele santifica o Seu povo, Ele santifica o Seu nome diante do mundo. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, Ele diz: que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que a nossa vida, ela glorifique a Deus. Isso é o cumprimento da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Que tipo de vida você está levando? Que tipo de caminhada é a tua? Que tipo de relação com Deus você estabelece? Que tipo de vida com Deus você tem? Essa noite, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Quando nós oramos assim, nós estamos dizendo: Deus, me transforma para a glória do Teu nome. Quais são os anseios da tua alma? Quais são os desejos que borbulham, fervilham dentro de ti? Quais são as expectativas do teu coração? Aonde a tua alma encontra consolo, tranquilidade, paz, alegria? Para muitos, a alma descansa no dinheiro. Tem gente que fica assim, uma pessoa maravilhosa quando tem grana. É só perder a grana, que parece que uma coisa ruim que estava escondidinha lá vem à tona. Outros descansam o coração no sexo. Tem gente que não consegue ter paz, ele tem que se entregar à iniquidade, ele tem que se entregar ao pecado, para ter assim uma sensação, mesmo que muito passageira, de realização. Essa noite, a palavra de Deus e a oração do Pai Nosso nos ensina que o nosso prazer real, como disse Agostinho de Hipona, não é? Criaste-nos para Ti, ó Deus. E o nosso coração só descansará se ele estiver em Ti. Sabe por que você é esse buraco negro existencial? Que tudo que entra aí, falta espaço. Tudo que coloca aí, cai assim num abismo que se termina. Nada completa, nada preenche. É porque na verdade, Deus, na sua graça, precisa inundar a tua vida. Santificado seja o Teu nome. Que a Tua graça transformadora me inunde, me transforme. E aí sim, transformado, eu possa ser um propagador desse nome ao mundo, para a glória do Teu nome. Saiba essa noite, e aqui eu encerro, não é por amor de nós, é por amor do próprio nome de Deus. É por amor do próprio nome de Deus que Ele nos santifica, que Ele nos transforma, que Ele nos purifica,
que Ele nos liberta dos nossos ídolos, que Ele nos lava, como disse o profeta Ezequiel, Ele nos lava para a glória do Seu nome. Essa noite, meus irmãos, que a palavra de Deus comece a nos ensinar um caminho novo e sobretudo bíblico de uma vida de oração para a glória do nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. 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 Querido Deus e Pai, santificado seja o Teu nome. Aleluia. Tu és único. E ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra divide a Tua glória. Pai, tem misericórdia de nós. E essa noite nós, diante da Tua presença, te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Que o Teu nome seja santificado. Que o Teu nome seja anunciado. Que o Teu nome seja difundido. Mas que a nossa vida seja alcançada em transformação para a glória do Teu nome. Não por amor a nós, mas por amor ao Teu nome. Muda a nossa vida. Muda os nossos caminhos. Muda a aridez da nossa alma e do nosso coração. Não nos deixa ser um bando de gente que na verdade não passa de uma casca, sem alma, sem vida, sem essência. Pai, santificado seja o Teu nome. Nos limpa, nos lava, nos liberta dos nossos ídolos, nos liberta da nossa maldade, nos liberta dos nossos caminhos maus, nos faz ter nojo de nós mesmos e de todo o caminho de pecado em que nós vivemos. Para a glória do Teu nome eu oro essa noite, meu Senhor, porque é assim que o Senhor nos ensinou a orar. Santificado seja o Teu nome. Pai, pedimos essa noite que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.